São gratos ao que temos nesta noite, amém? Convidar o presbítero Joel, que orando com o nosso pastor, para fazer a leitura devocional. Os grupos vão se preparando para essa oportunidade. As jovens aí da equipe também, cada um fala um pouquinho, agradecer a Deus, vão se preparando para ter oportunidade, contar um pouquinho do que Deus tem feito. Presbítero Joel orando. Paz do Senhor, paz do irmão. Senhor bendito, Deus eterno, ajuda nós, Senhor, esta noite. Pai, nós damos graça nesse momento que possamos, nesta noite, Senhor, o culto maravilhoso, meu Pai, e teu Espírito, Senhor, passeie em nosso meio. Pai, se cumpra, Senhor, mas cumpriu o teu negócio, Pai. Pai, toma o teu céu, que eles vai agora trazer a tua palavra, Senhor. Senhor, aplica em nossos corações. E nos ensina a, Senhor, guardar os teus mandamentos, para não vier pecar contra ti, Senhor. Mas, Senhor, toma o teu servo da semana divina e ajuda ele nesse momento. E usa, Senhor, conforme for a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pai, Senhor, para a igreja. Vamos, irmão, ler a palavra de Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus. No capítulo 16, irmão, vamos ler. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Saindo um pouquinho do tema, né? Mas trazendo um personagem jovem para a leitura dessa festa. Esse foi o primeiro, né? De forma alternada até o de número 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. A igreja. Porém disse Samuel: como irei eu, pois os filhos de Saul me mataram? Então disse o Senhor: toma a bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vem para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e os guiais a quem eu te disser. Eis, porém, Samuel disseram ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: que paz é a tua vida? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele Jessé a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E recebeu entrando ele, e o olhava e disse: certamente estarei perante o Senhor, seu filho. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, por o Senhor vê o que está diante, não vê o que está diante dos olhos. Desculpa. Porque eu me vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé e o passar diante de Samuel, o qual disse: venha
escolhido Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido, tem escolhido o Senhor. Assim fez a casa de Jessé, os 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, este apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou-lhe buscar dele e trouxe, e era o rei, o famoso semblante de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aqueles dias em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Davi, né? Davi de Meller, Davi rei. Mas Davi não foi sempre rei. Ele foi um jovem que muito depois Deus vai lhe dizer: eu te tirei do meio das ovelhas, de trás do curral. Quem era Davi? Deus estava rejeitando o rei Samuel pelos seus disparates, pela sua desobediência, porque Deus precisava de um homem forte no comando, um homem decidido, um homem que obedecesse à ordem divina, de Deus para o rei e do rei para o povo. Teria que ser assim, mas não era o que acontecia. Saul foi rejeitado pelo Senhor, e agora manda o profeta Samuel ungir um novo rei. E Samuel entendeu, porque o rei sabia que Samuel haveria de ungir um novo rei no seu lugar. E os espiões do rei estavam de olho no profeta Samuel. E Deus ensina Samuel a proceder. Manda ele sacrificar. E um detalhe importante, que para sacrificar para Deus, para honrar Deus com sacrifício no altar, para imolar o sacrifício, para que o sacrifício fosse então queimado e a sua fumaça subisse a Deus, e assim agradando a Deus, Deus abençoasse aquela família, eles tinham que se santificar. E eu tenho explicado aqui no estudo bíblico o processo e toda a Bíblia do que seria santificação do Antigo Testamento para o Novo, porque no Novo é o símbolo da limpeza espiritual, que no passado era tomar banho e se arrumar. Livro de Gênesis eu tenho mostrado, livro de Êxodo eu tenho mostrado, livro de Deuteronômio, né? Mas isso não falta nos estudos, tudo comprovado dentro da Bíblia. E não é que existe santificar em cima da hora? Será que era um jejum de 3 dias? Não, né, irmão? Era se aprontar para o sacrifício, era tomar banho e se arrumar para se apresentar diante de Deus. Assim deve ser nós, sabe, irmão? Se apresentar na casa de Deus. Nós temos dito aqui, eu conversava ontem com um pastor, que é ele, a pessoa veio falar contigo, está com um bafo do dragão nele, um mau hálito terrível. Aí você se afasta, você não quer falar nada, e a pessoa está com um caroço de feijão no dente, e a pessoa está com a remela nos olhos,
não penteou o cabelo, está fedendo a fecê. Terrível! E isso incomodava na hora do sacrifício, porque você está querendo se ligar com Deus, o outro está fedendo do seu lado. Deus não tolera a imundícia. Então Deus manda, desde da época de Jacó, a se preparar para encontrar com Deus. E assim se tornou um símbolo espiritual. Aí sim se torna um símbolo, simbólico. Aonde você tem que se preparar para estar na presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Então, ao dobrar o seu joelho nessa casa, peça perdão a Deus. Você já veio limpinho, você já veio pronto. E agora você vai receber de Deus uma outra roupa espiritual. Você vai receber a lavagem da palavra, e assim como Davi, irmão, Deus vai te tirar lá no meio dos animais. Porque os animais são bem sujinhos, tá? Não dá para trabalhar com animal limpinho. Eu fui da área automobilística, então eu tive que trabalhar muitas vezes lá de carro. E não dá para ficar limpinho, não dá. É graxa, é terra, Então, irmão, eu sei o que eu estou falando. A mesma coisa dá com um gato, com um rebanho. E Davi estava nessa situação. Detalhe, irmão, que Davi não tinha tomado banho. Ele não tinha se preparado. Ele não foi combinado para o sacrifício. Ele estava relegado, sabe por quê? Porque ele era ruivo, ele era diferente. Segundo a tradição da Midrash, do livro dos costumes judaicos, Davi havia uma desconfiança do seu pai, porque seu filho era diferente. E no dia que ele fecundou a sua mãe, ele estava bêbado, então ele não se lembrava do dia da noite com a sua mãe. Então tinha aquela suspeita na cabeça do pai: esse menino é meu filho mesmo? Havia uma desconfiança na cabeça dele. Mas ele puxou lá do lado dos Moabitas, porque a sua vó lá atrás, seu bisavó, me esqueci, é bisavó, né? Ruth, era Moabita, era ruiva. E o menino nasceu com as características dos Moabitas. E no meio dos moreninhos, na época os judeus eram tudo moreninho, era pele oliva, e estava aqui no ruivinho. Olha só, gente, de aspecto gentil. Aqui diz que semblante bonito, mas se você ler no hebraico é goi. Goi é estrangeiro, parece um estrangeiro. E como é que aquele povo vai receber aquele homem daquela maneira? Se ele não parece, ele não tem as características do povo. É por isso que Samuel, irmão, inspirado por Deus, vai escrever sobre Davi. É por isso que no livro de Samuel consta sobre Davi. É por isso que o mesmo autor, no livro também de Ruth, é por isso que o mesmo autor é Samuel também. Por quê? Porque é necessário explicar a origem desse rei, que foi tirado lá do meio dos animais, um menino que vai esperar a sua hora de se assentar no trono. E assim é todos nós, tá, irmão? Nos assentaremos na mesa. Porque aqueles que estavam sentados na mesa não era digno. Não era eles aceitarem o Senhor, porque o Senhor vê o coração, Deus vê por dentro. Agora Deus escolhe o que está fora e traz para dentro. Será que Deus vai tirar você daqui e botar no seu lugar? Pode ser, se você não honrar o seu lugar na casa de Deus. Então, irmãos, valoriza aonde Deus te botou. Não fazendo como muitos que abandonam a sua congregação. Olha só o recado. Paulo, né? Que é dado lá na frente, né? Lá no Novo Testamento. Não fazendo como muitos. Porque não lê a Bíblia. Porque não medita na palavra. E graças a Deus, vou parar por aqui, senão não vai ter culto de jovem. Aleluia.